Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu senti a necessidade de fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu tenho percebido o seguinte, que o nosso canal já funciona mais ou menos como uma comunidade, né? Por exemplo, tem pessoas que seguem o canal desde os primeiros vídeos e não perdem uma publicação, porque gostam do canal, gostam do tipo de pesquisa, de comentários, de busca que a gente faz, compartilha com a gente desses mesmos interesses. E eu acho que agora chegou o momento de a gente se tornar mais íntimo um pouco e trocar algumas confidências. A gente precisa se conhecer melhor para poder se compreender melhor. Fica difícil para mim conhecer cada um de vocês, mas eu já conheço alguns. Alguns eu já conheço mais de perto, principalmente aqueles que já deram entrevista no canal, porque a gente sempre mantém um contato, né? A gente troca ideias, conversa eventualmente. Mas eu sei que tem milhares de pessoas, de amigos que eu tenho, mas que eu não consigo me aproximar muito por causa das limitações, né? Aquelas limitações que a gente fala no canal, né? Embora a gente seja todos, nós sejamos todos um e sejamos todos luz, e fora desse corpo aqui somos todos iguais, mas enquanto estamos aqui no corpo, a gente é limitado, limitado aos sentidos, limitado às leis físicas, e isso me impede de conhecer cada um de vocês. Mas eu tenho condições de, pelo menos, me mostrar um pouco mais para vocês, né? E é isso que eu vim fazer aqui hoje. Hoje, porque eu tenho percebido o crescimento de uma certa tensão, principalmente em torno de duas coisas muito simples, que são qualidade de imagem e qualidade de som. Vocês devem estar percebendo que essa imagem que eu estou usando aqui está um pouco melhor, né, do que normalmente a gente apresenta no canal. Porque essa eu estou gravando aqui na minha casa, no meu quarto, com o meu celular. Não estou dependendo de sinal de internet, é eu e o celular aqui. Então, a tecnologia é outra e fica bem mais perfeito. Geralmente eu uso essa tecnologia na introdução, nos comentários, mas não consigo utilizar ela nas entrevistas, pelo menos por enquanto, né? Mas eu preciso então explicar para vocês como funciona o nosso canal. Primeiro eu vou mostrar o seguinte, vou explicar um pouco da história do canal. Há muitos anos, né, como vocês já devem ter visto aí em alguns dos vídeos, há muitos anos que eu me interesso por esse campo de pesquisa da espiritualidade. E as EQMs e as manifestações, as outras manifestações, experiências semelhantes, sempre me interessaram. E uma coisa interessante também, particular, é que na minha vida, não sei na de vocês, eu acho que deve ser a mesma coisa. Se a gente se interessar, começar a prestar atenção, a gente vai perceber. Eu tinha conhecimento de cerca de uns 10 histórias mais ou menos de EQM, fora outras aí de outros tipos de experiências. Mas de EQM eu conhecia umas 10 pessoalmente, né? Parentes, amigos, pessoas que eu encontrei, que eu conversei. E eu tinha então essas histórias e guardava isso comigo e pensava em um dia, talvez escrever um livro. Na época eu pensava em escrever um livro e contar essas histórias, compartilhar isso com alguém, porque eu acho que essas histórias são muito inspiradoras e reveladoras, né? Se a gente pensar nelas e estudar elas desvinculado, né, das nossas crenças pré-existentes e daqueles rótulos, né, daquelas doutrinas que a gente já está acostumado a ver, a gente tem como aprender com elas muitas coisas sobre a natureza do ser humano, né, a natureza espiritual principalmente, né?
Mesmo sem ler a Bíblia, sem ler o Bhagavad Gita, sem ir para a igreja, a gente só observando esses fenômenos, a gente pode chegar a conclusões fantásticas. Então eu acho que eu tendo conhecimento pessoal dessas histórias, eu tinha necessidade de compartilhar isso. E pensava em fazer através de um livro. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, principalmente o YouTube, dando condições de as pessoas produzirem em casa vídeos e apresentarem no YouTube e terem uma audiência grande, eu vi que seria muito mais interessante do que fazer um livro que ficaria limitado àquelas pessoas que tivessem acesso físico àquele livro. Mas acontece que essa tecnologia de levar vídeos para o mundo inteiro com um custo baixíssimo é fantástico. Então, quando eu percebi isso, eu resolvi então compartilhar pelo menos aquelas histórias num canal do YouTube e criei o canal Experiências Luminosas. E a partir daí, eu fui atrás do material para produzir os vídeos. Então eu fui contactar pessoas, essas tais pessoas que ao longo dos anos haviam me contado essas histórias. E, digamos, se eu tinha umas 10 histórias e procurei essas 10 pessoas, eu obtive mais ou menos uns 30% de sucesso, porque só 3 pessoas aceitaram se expor, né, nesse tipo de mídia para contar suas histórias. Que foi a história de Eduardo Capixaba, o caminhoneiro, foi o primeiro que eu encontrei. Inclusive as circunstâncias que eu encontrei esse rapaz, que eu reencontrei ele para produzir aquele vídeo, vocês não imaginam. Teve um outro rapaz, que foi o Frazão, que era um rapaz que trabalha ainda, eu acho, na universidade, onde eu trabalhei décadas atrás. Conhecia ele de lá e num encontro que houve num fórum holístico, né, que alguém um dia lá teve a grande ideia de fazer. Foi maravilhoso. Esse fórum holístico funcionou por uns 4 anos seguidos, que era um fórum onde se discutia na universidade esse tipo de experiências que a gente discute hoje aqui no YouTube. E esse rapaz então contou a experiência dele, né? Contou não no fórum, mas contou ali na roda de amigos. O coma, ele teve um acidente de carro quando tinha 13 anos, entrou em coma, e o coma dele, no coma ele viveu essa experiência de sair do corpo, passear pelo hospital, interagir com outras pessoas que estavam em coma também, fora do corpo. Então achei uma história fantástica. Fui atrás dele e ele prontamente me atendeu. Então fiz uma viagem para Recife, que eu moro em Campina Grande, fui para Recife com a finalidade de fazer essa entrevista presencial, né? Começaram entrevistas presenciais. A de Eduardo Capixaba foi presencial, essa de Frazão foi presencial. E tudo que eu tinha na mão era um celular. Então eu comprei um tripézinho pequenininho, botei em cima da mesa. E Eduardo Capixaba, quando eu fiz a entrevista dele, eu entreguei para ele o meu fone de ouvido e fiquei sem fone de ouvido e atrás da câmera. Então só aparece ele e só se escuta bem ele. Eu estou atrás, não apareço, e escuta-se a minha voz através do fone de ouvido que está com ele, a uns 2 metros de distância, né? Então minha voz parece muito baixa. Já o Frazão, eu me lembro que eu fiz uma pequena tomada minha. Não, eu tinha 2 celulares, um da minha esposa e o meu. O dela bastante precário, só deu para filmar um trechinho. Eu coloquei para me filmar e coloquei o outro para filmar a Frazão, mas também sem microfone. Então a gente conversou durante horas, né? E deu para fazer 3 vídeos, 2 vídeos, 3 vídeos, né? Dividi a entrevista em 3 vídeos, mas depois deixei só 2, porque o terceiro estava com uns problemas, eu eliminei. Ficou só 2. Mas também numa forma completamente improvisada e eu fiz ao ar livre, né? Eu digo, vamos aqui para o jardim, que aqui é claro. Coloquei uma mesa no jardim, umas cadeiras, a gente conversou lá e eu gravei. E depois eu consegui uma terceira entrevista com Josiane, que era uma conhecida da minha esposa
lá de Recife, onde eu morei mais de 40 anos. E ela era vizinha lá de uma loja que eu tinha lá em Recife. A irmã de Josiane tinha um cabeleireiro, um salão de cabeleireiro em cima da minha loja. E por acaso um dia eu estava lá no salão de beleza dela e a irmã dela, dessa Josiane, que é a irmã dessa minha vizinha, estava lá ainda com curativo aqui no rosto, contando o acidente que ela teve, né? E eu percebi que esse acidente que ela teve, ela contou que saiu do corpo, que estava vagando no meio das pessoas, sem entender o que é que tinha acontecido, até que ela percebeu que aquele acidente que tinha acontecido com ela, quando ela reconheceu o corpo dela e a mãe dela no chão. Então eu fiquei assim, maravilhado com essa história. Foi uma das histórias que eu guardei. E aí, quando eu quis criar o canal, eu entrei em contato com Josiane, perguntei se ela topava. Ela é uma pessoa muito simples. Todas essas pessoas que eu entrevistei inicialmente eram muito simples e ainda hoje são, porque é uma característica do canal que eu acho bastante interessante, que é entrevistar pessoas simples, comuns, né? Nem sempre são pessoas letradas, né? Cultas ou de formação superior. Eu acho, inclusive, que esse tipo de entrevista com pessoas simples tem um valor muito grande, um valor muito particular, né? Justamente pela autenticidade da forma como essas pessoas contam suas histórias. Então, eu entrei em contato com Josiane, ela topou, marcou no salão de cabeleireiro lá da irmã dela, que é uma rua extremamente movimentada, lá em Recife, estreita, mas muito movimentada, que tem muito comércio, muito serviço, tanto que minha loja era embaixo desse salão de cabeleireiro, uma loja de móveis sob medida que eu tinha lá. Eu vendia móveis e marcamos lá. Então não tinha outra situação possível para essa gravação. Eu levei o meu computador, notebook, coloquei num canto para pegar os dois, eu e ela. Peguei o meu celular, coloquei na frente dela, sem microfone também, captando apenas pelo microfone do celular. E naquele tempinho que ela dedicou a mim, eu tive que me virar para gravar a entrevista. E apareceu muita zoada, o telefone tocou, gente atendeu, tinha que atender, era um salão de beleza. Foi em pleno salão de beleza que eu marquei aquela entrevista. A janela da sala dava para a rua, onde os carros passavam, motocicleta, gente falava. Então, foi a condição que eu tive de gravar aquela entrevista de Josiane, que eu considero riquíssima de informações, né? Então, com essas 3 entrevistas, porque as outras eu tentei, mas não consegui. As pessoas, como eu disse, eu só obtive 30% de sucesso quando busquei as pessoas para elas darem as entrevistas, né? Porque todo mundo sabe que nem todo mundo está preparado para expor, para se expor, né? Diante das câmaras e para ser publicado no mundo inteiro aquela história que, como a gente sabe, é muito difícil de ser partilhada. Tem gente que leva décadas para ter condições de partilhar uma história dessa, por causa da insegurança que elas têm antes, né? Aí quando são mais jovens, elas têm insegurança. Ou então, mesmo quando são mais velhas, mas têm, digamos, uma reputação, né? Tem uma reputação de cientista ou de pessoa religiosa, numa comunidade científica ou religiosa ou familiar, que não quer expor aquela experiência porque o que é que vão pensar, né, dela. Então, com esse receio, 7 pelo menos não concordaram em dar entrevista. Dessas 7, o que é que eu fiz? Dessas 7 que não concordaram, pelo menos 4 eu consegui eu mesmo relatar. Porque uma estava relacionada comigo mesmo, né? Aquela história que eu contei ali, a EQM de minha filha, no caso, né? Que minha filha não participou. Ela estuda psicologia e preferiu não se expor. Então eu falei a minha parte da experiência, porque eu também passei pela experiência, e a parte dela eu contei de acordo com o que ela me relatou. E teve outras 3, se não me engano, que foi num
num retorno que eu fiz depois de uma parada de 4 a 5 meses, são 3 casos de EQM, a morte não existe. Eu fiz esse vídeo e contei, já que as pessoas não queriam contar por elas mesmas, eu contei essa história ocultando a identidade, o nome e qualquer sinal de que pudesse identificar essas pessoas, né? Mas contei a experiência autêntica que eu conhecia. Então, a autenticidade dessas experiências, né? Assim, a ressonância dela com outras experiências de outras pessoas que eu já tinha visto, foi que me motivou, porque o valor desse conhecimento é muito grande, esse conhecimento prático, né? Experiencial, não teórico e nem de tradição religiosa, mas de pessoas que viveram. Então eu achei que valia a pena, né, publicar tudo isso. E publiquei. Bom, era o que eu tinha para oferecer, né, de mim mesmo. Mas à medida que as pessoas foram vendo, foram assistindo aos vídeos, algumas foram entrando em contato comigo, né, e dizendo, olha, eu tenho um relato, eu gostaria de contar. E assim foi surgindo outras pessoas. E o canal existe hoje ainda por causa dessas pessoas. Se dependesse de mim, o máximo que eu poderia fazer era pesquisar na internet alguns casos, tem muitos, né? Tem muitos relatados, e fazer o relato, né? O relato lendo, então apenas traduzindo algumas coisas que existem aí na internet com línguas estrangeiras. Não deixaria de ser válido, né? Mas aí seria uma produção só minha, e seria uma coisa assim de validade duvidosa, porque se não existe ressonância com as pessoas, se elas não dão um retorno, né? As pessoas que assistem o canal, que entram em contato com essas histórias, não se tocam e não dão um retorno, significa que talvez o canal não tenha sentido de existência. Mas, graças a Deus, né, e para felicidade minha e também para o proveito de todos vocês, muitas pessoas passaram a procurar, e hoje em dia está cada vez mais difícil de eu conseguir absorver essa demanda e dar conta delas e transformar elas em entrevistas, em editar e publicar. Está cada vez mais difícil. Bom, mas a gente continua aí, né, funcionando. Mas essa é a história do canal. Agora vamos para o momento atual, né? Como é que ele está funcionando? Bem, eu sou uma pessoa que tem um tempo mínimo. Aliás, eu não tenho tempo sobrando, porque eu trabalho numa universidade onde eu sou arquiteto e eu dou assistência, né? Onde só tem 3 arquitetos e tem 7 campos universitários, né? Tem o principal e tem outros 6 campos espalhados aí no interior. E a gente tem que dar conta de todos os projetos, todas as obras, reformas, estudos, tudo que diz respeito à arquitetura tem que ser dividido entre esses 3 arquitetos. Então a gente tem uma demanda grande de trabalho, de viagens pelos campos, e isso me leva 40 horas semanais de trabalho, 8 horas por dia. Fora isso, eu ensino numa universidade privada aqui de Campina Grande, no curso de arquitetura, e normalmente eu tenho 2 a 3 turmas. Então, vocês que ensinam também, tem muitos professores, sabem que aquele tempinho que a gente passa ali na aula, né, quando acaba a aula, a gente passa muito mais tempo fora dela para preparar outras aulas, para corrigir trabalhos, para estudar, para poder dar aula. Então, sabe que é uma demanda grande, né, de serviço. Então, ó, 2 trabalhos, certo? Fora isso, eu estou fazendo, como muitos já sabem, um doutorado em História, porque eu tenho já mestrado em História, estou fazendo agora um doutorado em História pela USP, né, em São Paulo. Passei alguns meses morando lá em São Paulo para poder pagar algumas disciplinas e hoje eu estou apenas escrevendo o texto para concluir e entregar, defender a tese e receber o título. Né? Coisa que eu já poderia estar pronto há muito tempo, né, se eu não tivesse outras obrigações. Né?
porque eu não parei de trabalhar para fazer o doutorado, como muitos fazem, tira licença, né? Eu não fiz isso. Eu só tirei licença enquanto passei uns meses lá em São Paulo, pagando algumas disciplinas. Então, 2 trabalhos, uma tese, e ainda inventei de ter esse canal. Inventei entre aspas, né? Porque não foi uma invenção minha, né? Foi uma inspiração, foi aquele tipo de coisa que você tem que fazer, que você não pode deixar de fazer, porque você é levado àquilo pela própria existência, pelo próprio Deus, né? Que lhe conduz e diz, ó, você tem essa missão, vá cumprir. Então, no meio disso tudo, eu dar conta desse canal que está crescendo e que está aumentando a demanda cada vez mais. Então, meu tempo para dedicar ao canal, ele não existe, é um tempo inventado. Eu invento esse tempo. Invento esse tempo e quem sofre mais com isso? Se eu tenho que dar conta dos 2 trabalhos, isso eu não posso faltar, né? Porque senão eu perco meu ganha-pão, né? Eu termino atrasando o meu processo de escrita da tese, que apesar de eu ter tempo ainda suficiente para escrever, mas já poderia estar pronto. Inclusive, eu estou perdendo gratificação em salário por não concluir logo esse processo. Que, concluindo, eu terei gratificação, então estou perdendo dinheiro, né? Mas eu não estou reclamando disso porque eu acho que eu estou fazendo o que tenho que fazer, né? Agora, esse canal, muita gente acha que a gente ganha dinheiro com ele, né? Porque tem propaganda, tem muitas visualizações. Mas para falar a verdade para vocês, eu criei esse canal eu creio que faz 2 anos. Eu preciso até ver aí para comemorar o aniversário dele. Mas faz uns 2 anos que eu criei esse canal. Sabe quantos recebimentos de dinheiro eu tive até hoje? 4. Na faixa de R$ 600. Né? O YouTube pagou a mim um pagamento em 2019 e 3 agora em 2020. Cada um na faixa de R$ 600. Foi tudo que eu recebi até hoje no YouTube. Porque é pequeno o rendimento. Né? Agora, talvez uma pessoa que tenha milhões de visualizações e milhões de inscritos, talvez ganhe um bom dinheiro, né? Mas no meu caso, tá nessa faixa aí. Agora, se vocês verem o número de horas que eu passo aqui trabalhando para que um vídeo desse possa chegar e ser publicado, não tem dinheiro que pague o tempo que eu passo para fazer isso e as coisas que eu deixo de fazer para poder conquistar isso. Eu podia estar aproveitando aí meu tempo para fazer ginástica, né, fazer mais meditação, para cuidar da minha própria alimentação espiritual e física, né, dos meus cuidados. Eu poderia estar passeando mais com a minha esposa, com a minha família, me dedicando mais a essas pessoas mais próximas. Mas o tempo que eu invento para poder produzir esses vídeos, termina eu tendo que abrir mão de tudo isso. Mas é uma questão de princípios, né? É uma questão de visão de mundo, é uma questão de missão. Então, a gente tem que abrir mão mesmo dessas coisas para poder conseguir fazer outras, né? Mas pronto, estamos chegando aí num ponto crucial. Muita gente reclama, e com razão, da qualidade do áudio e dos vídeos das minhas publicações. Mas eu tenho que explicar justamente como é que isso é produzido. E também eu precisava de um vídeo desse para quando a pessoa reclamar, eu dar o link. Né? Esse vídeo aqui vai servir para isso. Olha, eu não vou mais explicar. Tá aqui o link, dê uma olhada nesse vídeo. Vai ser assim. Porque eu não tenho como entrevistar a maioria, digamos, 99% das pessoas que eu entrevisto moram em outras cidades. Muitas delas têm dificuldades com tecnologia. Né? Eu tenho que inventar um jeito de entrevistar elas à distância e gravar, né, a entrevista e depois editar para publicar. No início eu usava o Skype,
Mas o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar um celular me filmando aqui, né, na minha presença, e o computador captando a imagem da pessoa. Depois, então, eu teria dois vídeos, né? E eu teria então e eu fiz isso em alguns vídeos no início, eu teria que pegar a edição, eu tive que aprender a editar, não sabia editar vídeo, tive que aprender, eu tive que descobrir qual era o programa, fazer edição. Então eu tinha que pegar esses dois vídeos e sincronizar, né? Quando eu fizesse uma pergunta, eu usaria o meu. Quando a pessoa respondesse, eu usaria o dela. Então imagina a quantidade de cortes e injunções que eu teria que fazer, emendas, cortes e emendas desses vídeos. Eu gastava um tempo imenso para fazer isso. Quando a demanda foi aumentando, eu não tive mais como fazer esse tipo de trabalho de edição. E outra coisa, né? Eu poderia também dizer à pessoa, olha, grave lá no seu celular, na sua câmera de qualidade, arranje uma câmera de qualidade, com som de qualidade, num ambiente que não tenha eco, coloque um fone de ouvido para quando eu falar com você também não ter eco, e isso não prejudicar o áudio. E a pessoa faria a gravação dela lá, mandaria para mim pela internet, eu colocava na nuvem, mandava para mim, e eu gravava o meu aqui, depois eu fazia a edição, ficava uma maravilha, né? Mas primeiro, as pessoas não têm essa condição, nem de conhecimento técnico e muitas vezes de equipamento e de ambiente adequado, né, para fazer. Eu também não tenho tempo de fazer esse tipo de edição. Eu não posso viajar para entrevistar a pessoa lá e fazer lá mesmo essa captação, né? Então, o que é que eu fiz? Com essa pandemia, surgiu aí alguns meios de comunicação que a gente não conhecia, e eu passei a dar aula remota, né? As aulas que eu dou na universidade hoje ainda são remotas, e a gente grava essas aulas e usa o Google Meet, né? E se tem umas pessoas que usam o Zoom, eu uso o Google Meet e gravo essas aulas. Então eu percebi que o Google Meet tem uma versatilidade que é o seguinte, quem fala no microfone aparece na tela. Então se a pessoa está falando, dando o depoimento dela, e eu fizer assim, aparece eu apareço automaticamente, porque eu fiz Então ele alterna a câmera na gravação dele para quem está falando. Se a pessoa está falando, ela aparece. Se eu falo, eu apareço. Se acontece uma zoada aqui dentro, um caderno que eu mexo, o microfone meu funciona e a câmera é acionada, então aparece, me pega assim, às vezes até de surpresa, né? E eu vi que isso me pouparia muito tempo, né? Se eu pegar uma gravação desse tipo, já com essa sincronização do diálogo, isso me pouparia muito tempo e não é só uma questão de poupar tempo, me daria a possibilidade de fazer muito mais entrevistas, já que o tempo exigido para a edição era menor. Então eu passei a adotar esse sistema. Quando a pessoa quer dar uma entrevista para mim, eu digo, olha, eu uso o Google Meet, você instale ele no seu celular ou no seu computador. No computador nem precisa instalar, mas no celular precisa. Um aplicativo próprio para celular. E eu uso aqui minha câmera, né, geralmente eu uso minha câmera simples, não uso nem a do celular. Eu uso uma webcam que eu tenho aqui no computador e faço da forma mais simples possível e rápida. Rápida em termos de tecnologia de trabalho, né? As entrevistas. E elas são gravadas automaticamente no Meet. E o Meet alterna a câmera de quem está falando, como eu já disse. E às vezes nessa alternância ele não tem a rapidez suficiente de mostrar a imagem, e ele tem um dispositivo que ele mostra a imagem do perfil, né? Se eu uso o meu perfil do Gmail, por exemplo, ele mostra a imagem que eu coloquei lá no meu perfil. Depois aparece a minha. Aí muita gente pergunta, que imagem é essa? Quem é esse rapaz de chapéu que aparece aí? Acho que o chapéu está até por aqui, deixa eu ver aqui. O chapéu é esse aqui, ó, que é uma trilha que eu fiz. Eu gosto de fazer trilha aqui na região, aqui na Paraíba, que
linda, né? Muito bonita mesmo, uma região cheia de cachoeiras, de pedras, de imagens de caatinga, né? Serras. Então eu gosto muito de fazer trilha. E hoje eu faço menos porque não tenho tempo. E aí eu tirei essa foto com esse chapéu que protege aqui do sol e coloquei lá no perfil. De vez em quando aparece, então, essa imagem. Aparece também na pessoa que está sendo entrevistada, né? Às vezes, quando muda a câmera, ela não tem a rapidez suficiente para aparecer a imagem da outra pessoa real, do momento, aparece o perfil. Aí as pessoas perguntam, quem é esse que aparece aí com esse chapéu? Sou eu mesmo. É por causa do Meet que usa esse dispositivo, né? Então, tem esse primeiro problema colateral. O segundo, mais grave, é que a gente depende de internet, né? Quando eu entrevisto uma pessoa, a minha internet aqui é até razoável, não dá muito problema não. Mas quando eu entrevisto uma pessoa, se a internet dela não for boa o suficiente, existe uma falha muito grande de transmissão de áudio e de vídeo. Então, às vezes a imagem congela, às vezes a imagem fica embaçada, às vezes o som falha, às vezes desaparece. Então, tem gente que dá entrevista da área rural, aí do lugar onde mora, cidades pequenas, que não tem aquela serviço de internet, né, tão bom. Tem gente que usa o serviço de internet da própria operadora do celular, não é um Wi-Fi, não é banda larga. Então a gente fica limitado, né, quando eu entrevisto uma pessoa assim à distância, às condições da pessoa, às condições de internet. Então acontecem muitas falhas. E quando eu vou fazer a edição, porque apesar de existir esse recurso, né, de aparecer automaticamente as pessoas, existe também a necessidade de fazer uma edição, porque às vezes a gente faz uma entrevista que dura 2 horas e meia, 2 horas, 3 horas, já teve entrevista de 3 horas. E aí, quando realmente o conteúdo tem condições, né, de ser dividido em partes, eu divido em partes e publico parte um, parte 2, parte 3. Quando o conteúdo, a gente enxuga o conteúdo, né? Corta aquelas partes que a gente divagou na conversa, fugiu do tema. E muita coisa acontece, porque esses vídeos são gravados num ambiente de familiar, domiciliar mesmo. Né? Então um cachorro late, a campainha toca. Às vezes a pessoa está entrevistando, dando a entrevista para mim sozinha em casa, já aconteceu isso. Aí a campainha da casa dela tocou, ela fica sem saber o que fazer. Eu digo, não, vá lá, atenda a campainha. Aí às vezes o interfone toca, chega alguém, pergunta uma coisa. Tudo isso tem que ser depois cortado, né? E até mesmo as partes das conversas que não são relativas ao tema, né? A gente bate um papo mesmo pela internet e tal, e aquilo nem tudo tem que aparecer. Então tem que fazer uma edição. Mas é uma edição muito mais simples do que aquela que eu fazia, de juntar dois vídeos diferentes. Então eu gasto muito tempo para entrevistar, depois o dobro do tempo para editar. E o próprio YouTube tem os procedimentos de publicação que demoram e tal. Então eu faço milagre com o tempo, corro risco, né, de não conseguir dar conta das outras coisas, mas com fé em Deus eu vou conseguir de concluir tudo isso. E nesse período de pandemia, eu dei prioridade à produção de vídeos, porque eu achei que era um momento muito propício, né, para a gente prestar esse tipo de serviço, devido à situação psicológica, social, familiar que as pessoas estão vivendo. Então eu dediquei bastante a isso. E já era para ter terminado a minha tese. Claro que já era para ter terminado, mas não consegui ainda por conta disso. Mas estou me articulando para conseguir. Estou aí trabalhando para terminar ela dentro de 4, 5 meses. Né? Aqueles 4, 5 meses que eu queria terminar no início, que não deu. Quando eu fiz aquela parada, não deu, mas não deu por outras razões. Minha esposa teve que passar por uma cirurgia cardíaca e a gente gastou, acho que, uns 2 meses antes da cirurgia
lutando para ela conseguir essa cirurgia, pelo próprio plano de saúde dela. Depois, recuperação da cirurgia, acompanhamento. Aqueles meses que eu tinha reservado para escrever a tese, foi consumido basicamente nesse trabalho aí de recuperação da saúde, né, da minha esposa. Graças a Deus, deu tudo certo. Ela está aí bem, está feliz, está melhor do que antes. Mas eu não escrevi. Agora eu preciso de mais 4, 5 meses para escrever. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou juntando os vídeos, as entrevistas, publicando no YouTube, deixando tudo lá com a data já prevista. E eu acho que dentro de poucos dias eu já vou ter vídeos publicados até fevereiro do ano que vem. E aí eu vou poder dar uma parada na produção, né? Eu vou continuar com as entrevistas, porque a entrevista não pode parar, né? Porque depende delas, né? A continuação do canal. Mas aí eu vou gravando as entrevistas e guardando para quando terminar esse lote aí que eu estou publicando, eu passar a publicar. Então aí vou trabalhar bastante para continuar no ritmo. O ritmo que eu até pensei em fazer um vídeo por semana, eu voltei agora a fazer um a cada 15 dias. É o que eu tenho conseguido, né? Eu não consigo mais do que isso. Então, com isso, o que eu quero justificar para vocês é que não precisa você dizer, olha, o áudio ficou horrível, o vídeo está muito ruim. Eu sei disso. Eu tenho esse senso de que a coisa poderia estar muito melhor. Mas o que eu não tenho é a condição de melhorar ele agora. Então, ou eu publico dessa forma, que é a forma que eu estou conseguindo, ou não publico. E não é por causa das pessoas que acham que tem que ter um vídeo perfeito, um áudio perfeito, que eu vou deixar de publicar essas histórias tão inspiradoras, tão relevantes, né, para o nosso conhecimento, para o nosso autoconhecimento, né? Para descobrirmos quem somos, o que estamos fazendo aqui nesse planeta e qual a melhor forma de nos conduzirmos para quando fizermos a nossa passagem, a gente ter uma passagem sem sofrimento, né? Consciente. Esse é o objetivo principal. É a gente aprender com as experiências das outras pessoas. E não produzir um vídeo que você diz, ah, que imagem maravilhosa, ah, que áudio maravilhoso. Isso aí seria muito bom. Ó, minha esposa está fazendo alguma coisa lá na cozinha, ela ligou o liquidificador. E isso eu não vou nem cortar, vou deixar aqui para vocês verem como são as coisas no ambiente doméstico mesmo, né? Que a gente trabalha. Então, não adianta vocês ficarem dizendo o vídeo está ruim, o áudio está ruim, não consegui assistir, desisti. O que é que eu posso fazer? Eu coloco esses vídeos para quem está interessado na mensagem. E mesmo que perca algumas frases que a pessoa disse, eu acho que 90% dá para entender e dá para aproveitar. Então, quem quiser realmente aprender com essas experiências, continue assistindo os vídeos. Agora, quem se incomodar muito com a qualidade do vídeo e do áudio vai ter que esperar um pouco, vai ter que esperar passar aí essa fase que eu estou com menos tempo para poder me dedicar a isso. Aí já é outra história. Vamos agora para mais um ponto dentro da nossa conversa. Eu poderia muito bem acionar, que o YouTube já me ofereceu, aquele link do Seja Membro, porque aí as pessoas que se sentem participantes do canal, que se sentem componentes e que querem ajudar de alguma forma o canal, poderia se inscrever ali no Seja Membro e dar uma contribuição mensal, se não me engano, em torno de R$ 8. E com isso, dar condições ao canal de ganhar algum dinheiro suficiente para se melhorar. Como eu tinha dito já no início, eu ganhei 4 pagamentos de R$ 600 do YouTube. Não paga 10% do que eu já gastei com equipamentos. Hoje eu tenho 2 celulares bons, cada um, bons entre aspas, né? Eu comprei cada um por R$ 1.800. Preciso dos dois para poder produzir, às vezes um está gravando som, o outro está gravando vídeo, já fiz isso. Num eu tenho um WhatsApp meu, no outro eu tenho o WhatsApp do canal. E eu preciso dos dois.
Mas já comprei tripé, já comprei iluminação, algumas serviram, outras não, porque eu vou descobrindo as formas de fazer, né? E, e eu não quero acionar esse Seja Membro agora, porque não adianta. Se as pessoas começarem a se associar ao canal e a colaborar com o canal, elas vão ter direito a cobrar uma qualidade. Mas se eu não tenho tempo de produzir, se eu não tenho como contratar uma equipe, digamos, de câmera, outro para, ou mesmo para fazer a edição, alguém para me ajudar na iluminação, para que eu me preocupe só com o conteúdo. Mas eu não posso pagar ninguém para fazer isso porque não tenho, né, o recurso necessário. O dinheiro que eu ganho com o meu trabalho, eu sustento minha família e já emprego no canal muito tempo, que não é remunerado em termos de financeiro, né? É uma remuneração de realização como pessoa, e para mim isso não tem dinheiro que pague, né? Mas o que eu gasto com equipamento, com os custos, né, da produção, mesmo caseira, o YouTube não paga isso. Mas eu só poderei colocar esse Seja Membro quando eu tiver tempo suficiente para me dedicar e dizer, olha, está dando resultado, está melhorando. Inclusive, está começando a acontecer aí um processo de contato meu com pessoas de outros países, de outras culturas, por conta do canal. E já tem gente começando a trabalhar em outras culturas, por exemplo, na Angola. Né? Estou em contato lá com um grupo de pessoas interessadas na Angola. Em Portugal também. Pessoas que são colaboradores, e porque lá não tem essa facilidade que tem aqui. Pouquíssimas casas têm banda larga e é caro o crédito do celular para a internet em relação ao poder aquisitivo deles. Enviei, inclusive, estou para enviar agora um equipamento, um celular, para que essa pessoa que é o líder lá do grupo possa fazer entrevistas do tipo que eu faço aqui, só que lá ele vai fazer presencialmente, porque a internet lá não tem como funcionar dessa forma. Ele vai fazer com algumas pessoas lá da comunidade e vai enviar para o nosso canal para a gente apresentar aqui. Isso é uma coisa que está em processo, a gente está ainda em fase experimental, mas eu creio, eu tenho esperança e percebo que isso é um caminho que está se abrindo e que poderá enriquecer muito o nosso canal, trazendo experiências de uma cultura diferente, né? Para a gente comparar, inclusive, as experiências em pessoas de culturas diferentes. Eu acho que isso vai ampliar bastante. Então, eu não tenho condições de agora ativar esse Seja Membro para reforçar esse tipo de coisa que está começando a acontecer, porque eu não vou dar conta. Então, estou, por enquanto, investindo do meu próprio bolso, estou mesmo bancando algumas coisas, tudo que eu faço aqui eu estou bancando, e basta dizer a você que o que eu ganhei do YouTube até agora não paga os 2 celulares que eu comprei, fora tudo mais que eu tenho que ter para poder produzir, né? Mas quando eu concluir a minha tese, né, tiver um tempo para respirar e puder realmente começar a contratar alguém para me ajudar nesse processo, eu vou ativar o Seja Membro e espero ter um retorno suficiente para poder melhorar. Bom, então por fim, quando eu falo do canal, né, da nossa produção, do nosso canal, eu falo no plural, na verdade sou eu e Deus, né? Porque somos a dupla que trabalha para produzir essas coisas. Agora, quando eu falo eu e Deus e a dupla, eu já estou entrando em contradição, porque se nós somos um, como podemos ser dois, né? Nós somos um só, na verdade. Todo dia de manhã eu amanheço e ofereço a Deus aquele dia, mas não como alguém que está separado dele, mas convidando, né? Ele, mais uma vez, para ser um comigo e agir naquele dia. Que não seja eu que estou agindo, mas que seja ele que está agindo e fazendo tudo que eu faço. Isso me ajuda
a me melhorar também, né, como personagem que sou, porque eu sou unidade com Deus, mas ao mesmo tempo eu sou um personagem, esse chamado Paulo. Tenho família, tenho trabalho, tenho minhas limitações, e apesar de sermos um, né, existe esse paradoxo aí desse personagem que representa a unidade, né? Se eu tenho a companhia de Deus e a ajuda dele para fazer tudo isso, teoricamente eu não preciso mais de nada, né? Mas na prática eu preciso melhorar a qualidade do serviço, mas para isso sozinho não vou conseguir. Vamos deixar isso mais para frente. Então é isso. Eu queria mostrar para vocês essa minha realidade, falar do canal, compartilhar com vocês, tornar vocês mais íntimos de mim, para compreenderem como esses vídeos são produzidos. E talvez isso seja uma resposta para as pessoas que falam que a imagem está ruim, que o áudio está horrível, que eu não quero mais assistir isso. E eu tenho que, às vezes, dar respostas educadas, embora a minha mente temporal, né, essa mente do personagem, às vezes tem vontade de dizer outras coisas, mas a consciência que está acima do personagem diz, não, tenha calma, né, responda com educação, entenda, você tem mais condições de entender eles do que eles entenderem você. Mas, para não estar explicando tudo isso individualmente, em cada vez que a pessoa questiona, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou compartilhar essa intimidade minha com vocês. A história, né, que já percorri até aqui, os planos, né, futuros, e vamos continuar juntos nessa jornada aí em busca do conhecimento. Vamos continuar aprendendo juntos, né, com a experiência das pessoas que se dispõem a compartilhar conosco aqui no canal, a quem eu agradeço. E eu tenho planos futuros interessantes para o canal, mas que antes eu vou ter que concluir a minha tese e depois eu vou começar a fazer coisas de melhoramentos no canal, desde que haja o interesse da parte de vocês, desde que haja o feedback, né, o retorno, porque o número de inscritos tem que continuar crescendo, o número de visualizações tem que continuar existindo, pessoas para relatar suas experiências tem que continuar se oferecendo e vindo e buscando a gente para isso, porque quando isso não existir mais também o canal terá cumprido a sua missão e aí não tem sentido continuar existindo. Mas enquanto ele estiver crescendo e tendo retorno positivo da parte de vocês, ele vai continuar existindo. Bom, obrigado para quem escutou até aqui essa minha conversa. É uma conversa só para quem realmente se sente membro do canal desde já e se sente da comunidade. E eu agradeço muito a companhia de vocês, a ajuda de vocês, as dicas que vocês dão para melhoramentos dentro do que é possível. E vamos continuar juntos, tá bom? Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.